Boa noite. É o quarto da noite, como a gente sempre faz ímpar, então boa noite novamente. Que o amado Mestre Jesus nos ampare, nos conceda uma noite de boas reflexões, nos conduza nos pensamentos, nos desejos, abrande os nossos corações e aquiete as nossas mentes. Porque hoje, quando eu cheguei hoje um pouquinho mais cedo, eu acho que eu falei com umas 4 pessoas comigo, sigo, que tiveram um dia um tanto quanto agitado. E eu imagino que não seja apenas uma prerrogativa nossa, né? Todo mundo tem aí suas atividades diárias e às vezes um tanto quanto pesadas, sobrecarregadas. Então, que o Mestre Jesus nos permita aquietar as mentes, abrandar os corações, para que o ensinamento que ele nos traz essa noite possa ser, com certeza, melhor aproveitado por todos nós. Segundo a carne, capítulo 78 do livro Pão Nosso, e como Emmanuel bem gosta de fazer, os títulos eles já dizem do que ele vai falar aí ao longo do comentário dele. E esse não é diferente, né? Emmanuel vai nos falar sobre tudo que pode nos acontecer quando a gente se permite colocar do lado mais pesado da balança os prazeres da carne. Eu falo de prazeres, não necessariamente os prazeres reais, né? Falo dos vícios, falo de tudo aquilo que nos afasta do que verdadeiramente importa, ou do que pelo menos verdadeiramente deveria importar. Então, Emmanuel ele vai nos dar ali de maneira muito pontual e muito direta quais os riscos que nós corremos quando nós nos desviamos do que verdadeiramente importa e começamos a dar peso, a dar valor e a pesar a medida naquilo que é efêmero, né? Naquilo que é efêmero e que às vezes a gente trata, cuida, como se eterno fosse. Mas vamos para o que vamos para o trecho que Emmanuel pegou para discorrer sobre o segundo a carne, né? Ele pegou um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, especificamente, um pedaço do versículo 13, que diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E aí eu gosto muito de buscar qual é o contexto, né? Que essas frases, esses chamamentos, eles são feitos, porque nos dá uma perspectiva diferente, às vezes, do que está sendo dito à primeira vista. E eu fui buscar nesse capítulo 8, ele é um capítulo que Paulo dedica quase que integralmente a esse tema, que é para falar sobre a importância das coisas do espírito, se é que eu posso dizer dessa forma, da importância da gente cuidar daquilo que verdadeiramente importa e daquilo que é verdadeiramente eterno. Ele começa dizendo o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele já começa dando o recado dele, dizendo que aqueles que vivem segundo a carne estariam condenados. E ao longo de todo o capítulo, Paulo vem trazendo ensinamentos nessa mesma linha de pensamento. E aí, no item 12, que é justamente o que antecede esse versículo 13, ele diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrerei.
morrereis. E aí ele completa, que não está aqui no trecho que Emmanuel trouxe, mas ele completa dizendo: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aí é nesse contexto de orientações sobre cuidar daquilo que verdadeiramente importa, que Paulo fala aos Romanos, e que Emmanuel vem trazer ali esse pequeno trecho do versículo 13. E aí eu fui ver o que Paulo mais falava sobre o Espírito, né? Sobre as coisas do Espírito. E achei em Coríntios 8, 18 não, 4, 18, ele diz algo que me chamou muito a atenção. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu, dentre tantas vezes que Paulo fala sobre a importância de cuidar do que verdadeiramente importa, por que isso me chamou mais atenção? Porque enquanto encarnados, o que nós vemos nos chama muito, nos seduz, nos conduz, e às vezes nos conduz por diversas encarnações, porque é aquilo que está à primeira vista. Então eu trouxe esse trecho para que a gente tenha em mente se aquilo que a gente verdadeiramente vê com os olhos do corpo é o que realmente nos conduz para esse caminho que o Cristo nos convida. E aí Paulo começa o comentário dizendo o seguinte: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. E tem duas coisas que eu achei muito interessante, que Emmanuel, ele diz que para quem vive segundo a carne e em conformidade com impulsos inferiores. Então, ele faz uma conexão muito direta de que viver segundo a carne nos ligaria necessariamente a esses impulsos inferiores. E aí a gente precisa ter muito cuidado nessa afirmação dele, porque ao longo do texto ele vai nos explicar que é uma questão de equilibrar, porque nós precisamos viver na carne enquanto encarnados, né? Então, não imaginemos de forma alguma que esse chamamento é para que a gente simplesmente abra mão, né, de tudo que a vida nos oferece e nos possibilita, e aqui não há problema algum em quem decide abrir mão, porque, obviamente, muitos o fizeram ao longo da história e o fazem também, mas não se trata apenas disso. Se trata daquilo que a gente considera como importante, né? E aí, o que é que qual é o segundo aspecto desse primeiro parágrafo que também me chamou muita atenção? Ele diz que a estação de lutas terrestres não é mais do que uma série de acontecimentos vazios para quem vive segundo a carne. Por que ele afirma isso? Porque ele está dizendo que para quem tem uma visão simplesmente materialista, todas as vicissitudes da vida, elas começam e se encerram ali. Então, dificilmente nós vamos conseguir tirar delas aquilo que a gente precisa no que diz respeito a aprendizado e a uma mudança de comportamento, porque a gente não vai enxergar nas vicissitudes a oportunidade. As vicissitudes serão apenas vicissitudes. Aquelas coisas pelas quais nós vamos murmurar, reclamar, procrastinar, né? E às vezes tomar decisões muito equivocadas. Então, a primeira atenção que Emmanuel nos chama é de que se a gente tem uma perspectiva meramente material sobre a vida e sobre o que nos acontece, nós dificilmente teremos um aprendizado efetivo sobre aquilo que nós vivenciamos, porque nós não vamos conseguir enxergar a dificuldade como oportunidade. E aí ele continua dizendo: em todos os momentos há limitação,
em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Quando a gente não enxerga na oportunidade, quando a gente não enxerga a dificuldade enquanto uma oportunidade, uma possibilidade de fazer diferente, de aprender com aquilo, de melhorar, aquela limitação, ela vai nos perseguir, de fato, como um fantasma. Porque a gente não vai enxergar possibilidades de fazer diferente. Porque a gente não vai enxergar, de repente, o caminho que a gente precisa efetivamente trilhar, que não seja aquele que está ao alcance dos nossos olhos, daquilo que a gente vê e que é transitório. E ele continua: cérebro esmagado pelas noções negativas, em contracear com a morte a cada passo. Eu lembro em um determinado momento, logo quando a gente saiu do período pandêmico, né? Todos nós estávamos muito mexidos com aquilo que a gente tinha vivenciado, pelas perdas que nós tivemos, né? Pelas limitações, pelo confronto direto com as nossas muitas questões, né? A solidão nos permite refletir muito, então a gente tem uma relação direta com aquilo que mais nos inquieta. E eu lembro que uma vez, conversando com o Sival, eu disse que de vez em quando, me sentia muito desanimada, né? Diante das coisas, do que a gente via e do que a minha vista estreita me permitia enxergar em termos de futuro. E aí, Sival, muito tranquilo, me disse que se acomode, né? Tranquilize-se, espere com Cristo, que não é uma espera passiva, é uma espera de trabalho, é uma espera confiante. E é isso que nos apegar à carne nos transforma. A gente deixa de esperar com Cristo. Então, a gente permite que essas inquietações todas, elas deixem o nosso cérebro literalmente esmagados por noções negativas. A gente não consegue ter uma perspectiva otimista sobre a vida, porque tudo o que a gente enxerga está aqui. É sobre isso que Emmanuel vem nos falar. Eu, quando li a primeira vez o texto, eu disse: nossa, Emmanuel está sendo muito duro, porque ele está dizendo o tempo todo que se a gente se apega à carne, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Mas lá na terceira leitura eu percebi que isso é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz: se você fizer diferente, nada disso vai acontecer. Você vai ser capaz de enfrentar as vicissitudes e de atravessar essas dificuldades com um saldo positivo, né? Sair do outro lado, vivendo o bom combate, sabendo que sofreu, que, né, em algum momento fraquejou, mas que, apesar disso tudo, você saiu do outro lado uma pessoa diferente. E, de preferência, diferente melhor, né? Porque é essa perspectiva que a gente precisa ter das coisas. Aí Emmanuel continua: para a consciência que teve infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Quantas vezes nós não ouvimos ou pensamos de como a vida nos parece injusta, né? Por que viver uma vida inteira de sofrimento, de amargura? E ele fala sobre essa comédia infeliz, né? Essa brincadeira de mau gosto que a gente pode pensar que estejam fazendo conosco. Mas isso é mais um reforço dessa mente perturbada que não consegue enxergar para além do que é isso aqui. O que é uma encarnação dentro de toda a nossa existência, né? Da nossa perenidade. Uma vez criado, o espírito, ele não vai deixar de existir.
Então, é um instante, é um momento que pode ser de sofrimento, de dor, mas é necessário para o nosso processo de crescimento. E é sobre isso que Emmanuel nos fala. É sobre ter esse olhar para além do que é essa vida material. Porque, obviamente, se a gente consegue apenas olhar por agora, é muito difícil você ter uma perspectiva diferente da tristeza, do desânimo e da falta de esperança. Então, é esse convite que ele nos faz, de que nós percebamos que há muito além do que a gente simplesmente consegue enxergar. E ele continua: no sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. O desespero, ele é um péssimo conselheiro, porque o desespero nos impulsiona para uma decisão normalmente equivocada. E ele é resultado dessa nossa desesperança. Porque quando a gente se desespera, é porque provavelmente a gente acha que aquilo dali não tem uma solução razoável. Então a gente vai tomar a pior decisão possível. E é sobre isso que ele está nos alertando. O sofrimento identifica uma casa adequada ao desespero e não à oportunidade. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. E aí, eu acho que é o primeiro passo para a gente sair de vez do caminho que o Cristo nos convida, é essa possibilidade de nos revoltarmos com aquilo que nos acontece. Uma vez, durante um processo de tratamento médico de meu filho, eu recebi de uma psicóloga um questionário e eu resolvi responder, né? E ela perguntava assim: quando você recebeu o diagnóstico, você se perguntou por que comigo? Aí eu parei para pensar e eu disse, perguntei, né? Por quê? Por que comigo? E aí, logo embaixo, ela perguntava assim, por que não com você? E a gente começa a refletir sobre as coisas que nos acontecem sobre uma perspectiva completamente diferente. E é sobre isso. Quando a gente é incapaz de enxergar que isso que nos acontece há um propósito para que a gente saia do outro lado, de uma forma diferente e melhor, a gente não vai encontrar essa forma. E aí é preciso que fique claro que o que nos acontece e que não é escolha nossa. Escolha nossa, vamos esclarecer isso. Porque até aquilo que a gente acha que não é escolha nossa, no fundo, é escolha nossa. É escolha nossa, enquanto espírito, que perde esse véu material e que nos permite enxergar a lei. E aí sim nós fazemos as escolhas verdadeiras. O problema é que quando a gente encarna, a gente deixa de enxergar a lei, porque a gente permite que todas as questões relacionadas à carne, essa vestimenta que eu tenho nessa encarnação, elas pesem mais do que aquilo que eu, Thalita, me propus a fazer para retornar para o caminho do Cristo. Então, que a gente tenha em mente que é um trabalho destinado à purificação espiritual e que a revolta não seja uma opção, né? Que a gente enxergue a vicissitude de fato como uma oportunidade. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Que nós tenhamos em mente quais relações nós construímos com as pessoas. Nós estamos em uma fase em que as relações nos parecem muito fluidas, líquidas. Recentemente, acho que Lia falou aqui sobre relações líquidas, né? Essas que
se esvaziam muito rapidamente, porque estão sendo criadas em cima de bases que não são sólidas, né? E a gente, às vezes, está rodeado da presença de Deus, do amor dele, mas a gente não consegue enxergar isso porque a gente constrói com o outro relações muito efêmeras. A gente não se permite ser amado. E isso precisa ser pensado para que a gente entenda quais tipos de relação a gente pretende construir com o companheiro, com o amigo, com o filho, com o pai, com o colega de trabalho. Como nós estamos solidificando essas relações? Com base em quê? No interesse, no prazer, naquilo que o tempo vai tirar de você? Ou você está baseando as suas relações naquilo que o tempo vai fortificar entre essas pessoas? E aí Emmanuel continua. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Olha que forte Emmanuel nos alerta. E aí é preciso que a gente intimamente faça essa reflexão. A gente encara a dor como benfeitora e conservadora do mundo, a dor como aquela oportunidade de nos mostrar que nós estamos caminhando por uma trilha que não é a trilha do Cristo, e ela está nos dizendo: retorne, repense, refaça, faça diferente. Ou ela se torna para a gente esse momento intolerável de revolta, né? de incapacidade de lidar com ela, e nos angustia, né? Nos tira deste momento de controle e de equilíbrio que Emmanuel falou lá em cima. E a gente precisa fazer essa reflexão porque ela é individual. Se o Evangelho não nos toca de maneira que nós possamos refletir sobre ele em nossas vidas, em nossas dores, o que é a dor que eu estou sentindo neste momento para mim? Por que que eu estou sentindo essa dor? Essa dor ela é necessária ou ela é apenas o meu orgulho e a minha vaidade falando mais alto e me fazendo fazer escolhas equivocadas? É sobre isso que a gente precisa pensar. Não basta tomar um remédio e imaginar que a dor vai passar. É preciso que a gente procure a causa dela. Sival falava aqui semana passada sobre cura e salvação, né? A gente busca o quê? A gente busca a cura ou a gente busca a salvação? Porque ele fala que eram coisas diferentes, né? A cura é essa coisa da carne que está ao alcance dos nossos olhos e que em algum momento vai nos abandonar porque a gente vai desencarnar. Isso é certo. Ou a gente procura a salvação, que não necessariamente está relacionado com a cura. É sobre isso que a gente precisa refletir nos nossos momentos de aflição. E aí ele continua: quem pensa apenas segundo a carne, nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Ele é pontual em todos os parágrafos. Por isso que a minha primeira leitura, eu achei que ia ser um comentário um tanto quanto melancólico, que nos deixaria muito inquietos, mas o propósito é nos deixar inquietos, mas não melancólicos, esperançosos. Porque se a gente em algum momento se apercebe em uma dessas características que Emmanuel aponta, essa é a oportunidade para que a gente vire a chave, para que a gente faça diferente e para que a gente repense. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse
atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Isso nos amortece, nos adormece, nos impede de continuar na jornada. E é encontrar qual é o nó que está nos prendendo a esta carne, que nós precisamos nesse processo de conhecer a nós mesmos. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. E aí Emmanuel nos faz uma pergunta. Obviamente que Paulo, quando diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, ele não está sendo literal, porque o espírito não morre. O que Paulo está nos dizendo e que Emmanuel está nos perguntando aí ao final, quando ele diz que poderá esperar o fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel, não é o fim, mas talvez seja um recomeço muito mais difícil. Porque a gente vai chegar ao fim de toda uma encarnação e vai perceber que talvez a gente tenha desperdiçado um tempo precioso, com boas oportunidades. E aí, como todo aluno repetente, a gente vai precisar refazer esse caminho. E talvez o refazimento deste caminho seja um pouquinho mais doloroso, seja um pouquinho mais complicado. Então, após minha terceira leitura do texto de Emmanuel, e diante de tudo que ele falou e que nos parece muito duro, né? Porque com certeza a gente, quando reflete, a gente se encontra em muitas dessas bem traçadas linhas de Emmanuel, mas acima de tudo é uma mensagem de esperança. Porque o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é um caminho que a gente precisa trilhar. O Evangelho é uma oportunidade de nós nos conhecermos. E para, a partir desse conhecimento que a gente vai fazer de nós mesmos, a gente consiga mudar a rota, traçar um novo caminho, fazer um pouco diferente e enfrentar a nossa vida encarnada como ela merece ser observada, como um instante dentro da nossa eternidade, que é o nosso espírito. E é nele que a gente precisa focar as nossas energias e as nossas atenções. Por mais difícil que nos pareça, diante daquilo que os nossos olhos veem. Mas, às vezes, é só um pouquinho de cuidado, de atenção, de silêncio, e de procurar enxergar com o olho do coração, e não necessariamente com o olho do nosso corpo material, que às vezes nos leva para caminhos muito difíceis. O amado Mestre Jesus nos abençoe, nos possibilite uma reflexão íntegra e fiel dos seus ensinamentos, e que a partir daqui a gente possa trilhar uma jornada menos dolorosa e mais tranquila.